Alguns líderes iniciantes são muito entusiasmados, enquanto outros são bastante inseguros. E aqui fica a pergunta: qual o melhor perfil para quem quer começar na carreira de líder e ser bem-sucedido? Olá, líder. Olá, dono de negócio, gestor de equipe. Aqui é Ricardo Malê. Nesse episódio do nosso podcast, a gente vai falar sobre esse tema que eu tenho conversado em outros episódios também sobre ele, né, que é o tema do início, né, na carreira de liderança. E confesso aí para você que eu não preparei um roteiro exato para seguir, nem mesmo uma lista de bullets, de guia, mas eu quero conversar aqui de uma forma bastante espontânea, bastante, vamos dizer assim, de improviso. E a ideia veio porque eu tenho falado recorrentemente aí nos últimos meses com muitos jovens líderes, tá? Pessoas que estão começando na carreira de liderança, que estão entre 25 anos, 30 anos e que estão recebendo a sua primeira promoção e para assumir essa posição dentro de uma organização, dentro de uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. E eu vejo que existem esses dois perfis bastante marcantes, né? Por um lado, aqueles que estão muito autoconfiantes e muito felizes porque receberam uma promoção, eles foram escolhidos entre tantos outros. E outro perfil que está bastante inseguro, né? Que dá uma travada, dá medo. Olha, me chamaram para uma posição, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer, eu sei fazer meu trabalho, mas eu não sei o que eu vou enfrentar, então vem toda aquela insegurança. Qual perfil, né, vai se dar melhor na carreira? Bom, e aqui já vai a primeira sacada que eu queria trazer para nossa conversa. Nenhum nem outro, né? Nenhum perfil, nem outro perfil vai se dar verdadeiramente bem se não souber entender aquilo, os pontos fortes que essa atitude, a atitude específica que ele está tendo, traz, quais são os pontos fortes e quais são as ameaças, quais são as armadilhas. Vamos explicar um pouquinho, vou começar falando destas armadilhas, desses pontos fortes de cada um desses dois perfis. Vamos começar falando do perfil muito entusiasmado. Entusiasmado, claro, o ponto forte é aquela autoconfiança, é aquela vontade de meter as caras, de fazer acontecer e não teme, né, em tentar. E como tenta, pode acertar, também pode errar. Então, claro que o ponto positivo daquele líder iniciante que está entusiasmado é o próprio entusiasmo, né? É aquela energia que vem de dentro da vontade de fazer as coisas e de tentar, né? De tentar acertar ou errar. Qual é que é a grande armadilha? Bom, a grande armadilha desse perfil, e que eu já vi muitas vezes e continuo vendo, e eu não quero que você caia nesta armadilha se você estiver começando, é a armadilha da arrogância, né? É empinar o nariz e achar pronto, né? Eu fui a pessoa, eu fui a última bolachinha do pacote, eu fui escolhido, né, para assumir essa posição, então a partir de agora todo mundo vai começar a eh, a me aceitar, eu vou ser naturalmente aceito, vou ser reconhecido, vou ser respeitado como líder. Só que não, isso não vai acontecer, é muito difícil. Ah, é uma coisa completamente diferente você ser bom naquilo que você faz e você tornar outras pessoas boas naquilo que você mesmo sabe fazer. É algo completamente distinto e por isso, né, essa pessoa que tem o entusiasmo, mas se esse entusiasmo não for acompanhado de humildade, aquela humildade para dizer assim, bom, que legal, né, que eu tive uma excelente oportunidade na vida, mas a partir de agora eu tenho que entender que o meu talento voltou a zero. Eu começo do zero, tudo de novo, né? Não é saber fazer, é saber fazer fazer os outros fazer, tá? Então essa é o grande mudar, a virada de chave de quem está começando neste papel aí, assumindo essa responsabilidade. E neste ponto, tá? Abre-se um leque de imensas dificuldades, de imensos desafios técnicos, comportamentais e tudo que você pode imaginar. E então, assim, que legal, né, que você foi a pessoa escolhida, que legal que você ficou feliz com isso e sente um entusiasmo. Agora é o seguinte, é o momento de ter aquela humildade e dizer, bom, ok, eu tenho que começar piano, né, devagarinho, tenho que começar é, com muita prudência. É, vamos falar do outro perfil, então. Vamos falar do perfil que tem muita insegurança para assumir a posição.
O lado negativo, obviamente, da insegurança é a pessoa ficar travada, né? A pessoa ficar paralisada e não conseguir agir nas situações porque não se sente confiante. É o oposto do perfil que eu acabei de explicar. Então, o perfil que ele é mais autoconfiante, ele não tá temendo muito se vai errar, se não vai errar, ele vai tentar, ele tá muito confiante, vai dar certo porque eu sou o cara e tudo mais. Bom, a pessoa que está insegura é o contrário, ela tá pisando em ovos. Então, obviamente que esse já é o lado negativo desse perfil. Qual é o lado positivo desse perfil? É justamente aquilo que é a armadilha do outro. O lado positivo é que essa pessoa está dizendo assim: eu não sei direito fazer esse negócio, portanto eu preciso ter humildade para buscar ajuda, aprender. Então essas pessoas, muitas vezes, elas buscam, é, se ela tiver essa iniciativa, ela vai buscar orientação, né, para realmente conseguir vencer esta insegurança. Nenhum ponto nem outro, tá? São pontos ideais. A pessoa que é excessivamente autoconfiante ou nada de autoconfiança, obviamente ninguém aí vai dar certo na carreira. Um por excesso de autoconfiança e outro por falta. Então vamos lá. Vamos entender o seguinte. Alguns pontos que eu quero trazer para você e que eu tento explicar nas minhas conversas aí com esses jovens líderes ou quem está começando nessa carreira e que nem sempre essa ficha cai de forma imediata, tá? Mas eu vou ver se eu consigo agora, com essa conversa aqui contigo, deixar mais claro alguns pontos muito essenciais. Eu vou falar aqui de 3 pontos muito essenciais para quem está começando a sua carreira ou mesmo para quem já tem anos de prática, anos de experiência. 3 pontos. Primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo ponto, desenvolvimento técnico. E o terceiro ponto, gestão de rotina. Esses são 3 pontos que vão fazer de você ou ter uma carreira sólida e longeva, ou você vai sucumbir à primeira crise que tiver dentro da equipe. Tá? Esses pontos são elementares, essenciais. Vou escorrer um pouquinho sobre cada um deles para não tornar aqui o episódio muito grande e até porque esses 3 assuntos, eles são os assuntos que a gente desenvolve ao longo de meses de mentoria, com ferramental, com instrumentos de autoconhecimento, com ferramentas de avaliação da equipe, seleção de pessoas, escolha de perfil, dominar ferramentas de feedback, roteiros de conversas que você vai utilizar para a vida inteira. Então, assim, é um monte de coisa. É um monte de coisa, mas elas têm uma estrutura, elas têm uma lógica e elas são extremamente práticas, né? Para quem precisa começar e começar bem. Então eu não vou aprofundar muito, mas eu vou dar algumas pinceladas em cada um desses pontos. Vamos começar falando do ponto do autoconhecimento. No autoconhecimento tem 2 pontos que são importantes a gente observar. Primeiro, o autoconhecimento para a gente entender o próprio perfil, como é que a nossa cabeça funciona. Qual é a nossa mentalidade? Porque disso vai depender muito da nossa capacidade de comunicação, de influenciar pessoas que são muito diferentes da gente. Então esse autoconhecimento é importantíssimo para a gente entender como que a minha mentalidade, né, qual é meu estilo de comunicação, onde eu brilho com mais facilidade, onde eu tenho maiores desafios como líder, né? Que tipo de conversa eu vou ter maior habilidade em lidar, que tipo de situação eu tenho maior probabilidade de cair em alguma armadilha, de ser levado a um comportamento que não vai favorecer aquilo que é o mais preciso, que é engajar as pessoas para que elas desempenhem muito bem e atinjam bons resultados. Então, se eu não tiver esse autoconhecimento, veja, eu sou o ponto de partida desse nexo causal. Eu, líder, sou o ponto de partida desse ciclo virtuoso que começa em mim, influenciando as pessoas que vão aumentar o seu engajamento. Esse engajamento vai trazer melhor desempenho, esse desempenho traz resultados, os resultados reafirmam a minha gestão. Então, se eu não conseguir fazer esse ciclo aí girar, eu simplesmente vou fazer como é que a gente chama aqui, um redemoinho, né? Eu vou pro ralo. Em vez de eu girar para cima, eu vou girar para baixo e vou sucumbir. E aí é o que eu vejo na carreira de muitas pessoas que estão aí se medicando, que não tem mais sono, não tem mais tempo para a família, não tem mais paz de espírito, porque estão sofrendo para fazer as coisas elementares na relação com a equipe. Como tudo é muito pesado, como tudo é muito difícil, como não se tem técnica, como se abre a boca e se erra
na própria estruturação daquilo, do pensamento, de como eu me comunico, de como eu realmente consigo influenciar pessoas tão diferentes de mim, né? Como é que eu entendo a cabeça das pessoas para eu poder entrar no mundo delas e a partir disso, aí sim eu promover alguma mudança, porque eu não consigo, né, fazer com que as pessoas de uma hora para outra simplesmente estralam os dedos, as pessoas pensam como eu, façam aquilo que eu quero. Não é assim que acontece, né? Não é o cargo que te dá esse poder. Não é o cargo. O cargo não te dá nada. O cargo te dá apenas uma chancela. Então você precisa ter sim, né, a habilidade, quer dizer, o autoconhecimento te dá a capacidade de entender onde é que você brilha mais, onde é que você tem que ter mais cuidado na tua forma de influenciar as pessoas. Outro ponto importantíssimo do autoconhecimento é você entender como a tua psicologia funciona. Ou seja, que tipo de líder você é? Será que você é uma pessoa que no fundo, tem uma carência e precisa ser aceito pelos outros? Ou outro tipo, será que você é o tipo de pessoa que tende a não querer ser amigo de ninguém, não querer ser simpático com ninguém e prefere mais ser visto como um verdadeiro carrasco, né? Um opressor dentro da equipe? Nenhuma posição vai funcionar. Nem o opressor, nem o bonzinho, tá? Então, um pouquinho de entendimento, né, do seu modelo, da sua mentalidade, da sua psicologia é fundamental. Então vamos lá, de novo, dentro do autoconhecimento, a gente tem a questão de entender o seu perfil atitudinal, né, que essas inclinações, como é que você se comunica, entender o seu perfil psicológico, para entender um pouco melhor onde você pode estar errando na forma de tentar se conectar com as pessoas. Então esse é o primeiro ponto que eu queria tratar, o autoconhecimento. O segundo ponto que eu queria tratar é o conhecimento técnico. Existe muita técnica envolvida na liderança de uma equipe, tá? Não é assim simplesmente, pronto, eu faço qualquer coisa, eu vou lá, cumpro rotina, eu dou um feedback às vezes, eu avalio um desempenho. Não. Existe uma estrutura lógica. A gente chama isso de lógica estrutural, os fundamentos da gestão. Se você não conhece, não domina isso, você chega na empresa e começa a se ocupar com trivialidades. Você faz de tudo, você apaga incêndio, você corre atrás, você não resolve os problemas na raiz, você sempre está de forma reativa, apagando incêndios, resolvendo problemas que você não deveria estar resolvendo. Por quê? Porque você tinha que ter gente capaz de fazer bem feito o que tem que ser feito. E como você não tem essa capacidade ainda, os problemas vão criando uma bola de neve. Então aí é que vem o conhecimento técnico, para você entender o seguinte: olha, cheguei na empresa hoje, são 7:30 da manhã, beleza, qual é a minha rotina técnica hoje? O que eu tenho que fazer com cada um da minha equipe? Certo? Então, o Joãozinho aqui, eu preciso ter uma conversa com esse Joãozinho, porque a gente tem que reforçar um treinamento. Com o Joãozinho é esta a situação técnica e eu tenho que ter a técnica de promover, de providenciar esse treinamento para o Joãozinho. A Mariazinha, não, a Mariazinha, a situação é outra. A Mariazinha, eu tenho que ter uma conversa de feedback corretivo aqui, porque ela está pisando na bola, né? É uma pessoa que está fazendo corpo mole, então eu tenho que ter o quê? A técnica para fazer essa conversa. Aqui com o Pedrinho. O Pedrinho é outra situação. O Pedrinho é uma pessoa que não está apresentando bom desempenho na função faz um bom tempo, e eu percebo que ele tem um desvio de perfil. Então, como é que eu vou ajeitar essa situação? Fazendo um projeto de aderência com essa pessoa. Veja, são vários conhecimentos que você tem que ter. Dominar dominação, pelo menos 18 técnicas essenciais que você tem que entender e dominar para conseguir resolver a questão de uma boa gestão de equipe. Vamos para o terceiro ponto. Tá? Então já falamos sobre autoconhecimento, já falamos sobre conhecimento técnico. Agora nós vamos para o mais crucial, que é onde tudo termina, que é a questão da gestão da rotina. Então, o que acontece é que, por mais bem intencionado que a pessoa seja, por mais que ela tenha conhecimento técnico, por melhor que seja a sua própria mentalidade, se ela não consegue organizar a sua vida profissional e inclusive pessoal, fazendo uma boa gestão de prioridades, acontece que não tem boa intenção que salve, não tem técnica que salve, porque você precisa ter tempo para colocar as coisas em execução. Então, você tem que ter tempo para colocar as coisas em execução, fazer uma boa gestão da sua rotina, boa gestão do seu tempo, e você vai precisar também
da questão de saber, tá, como eu ocupo esse tempo tecnicamente, e por trás de tudo isso, então você entende que são camadas? Por trás de tudo isso tem quem está pensando sobre tudo isso, ou seja, o meu autoconhecimento, eu sou o emissor, eu sou o agente desse troço todo. Então são essas camadas que emitem o processo de influência ao qual nós chamamos de liderança. São essas camadas. Você, o seu conhecimento sobre a sua essência, sobre o seu perfil, sobre a sua psicologia, depois ao seu ferramental técnico, que a gente poderia dizer o seguinte, tá? Você é um rei, uma rainha, então esse é o seu autoconhecimento. Quem sou eu? Bom, eu sou um rei, eu sou uma rainha, neste cenário aqui. Beleza. Quais são os meus paramentos? O que eu tenho como rei? Eu tenho uma capa, eu tenho uma coroa, eu tenho uma espada, eu sou quem? Eu sou um príncipe, eu sou um guerreiro. Então, as ferramentas é a questão técnica que eu acabei de falar. Veja que não existe, não é possível você só ter técnica se não tem o conhecimento, porque quem é que usa técnica? É o agente, é o ente. Tá? Então, este ser que é você, que se conhece, que se entende, é que vai usar o ferramental que você vai aprender. E você, para fazer isso acontecer, você tem que ter tempo, porque senão não adianta você ter a ferramenta e você não conseguir utilizar, porque você está sempre apagando os incêndios. Bom, olha como o assunto é vasto. Eu falei que eu não ia aprofundar muito, tá? Mas já falamos bastante coisas aqui. E vamos de novo, né? Tudo no improviso. Eu tô improvisando aqui o roteiro, tá? Mas é baseado naquilo que eu tenho visto, né? E os dramas que as pessoas passam ao assumir essa posição dentro das empresas. Então eu convido você a fazer uma conversa comigo, ok? Entra lá no meu site, ricardomale.com, preenche lá uma aplicação, certo? Para conversar comigo. Vem conversar comigo. Tá? A gente faz uma avaliação aí da tua gestão, como é que ela tá, e se for o caso, eu te direciono para que tipo de programa eu posso oferecer, ou mesmo se não for comigo, qual é a iniciativa que você pode tomar, se tem alguma leitura específica, se tem algum curso que eu conheço que pode te ajudar, mas o importante é você não cair nem no excesso de autoconfiança, achar que você não precisa de ajuda, e nem ficar também aí paralisado e não pedir ajuda para ninguém, tá? Eu tô aqui exatamente para isso, para te ajudar. Eu quero te deixar um abraço, obrigado pela tua audiência, por me acompanhar, e a gente se vê num próximo episódio. Tchau!